Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô nesse momento gravando, é, tá um pouco tarde, então eu vou tentar falar um pouco mais baixo, aumentar um pouco aqui o som do microfone, que eu não deixo no total, né? Mas eu vou tentar falar um pouco mais baixo hoje, justamente porque eu tô gravando muito tarde. Mas é porque eu tava muito ansiosa pra ler esse capítulo, gente. No caso, eu sou a Nau Cannon e sejam bem-vindos para mais um Fique e Fala, onde a gente vai acompanhar agora o oitavo capítulo da minha fanfic preferida do momento, tá ligado? Que no caso é o Quarto Cavaleiro, que é uma junção de Harry Potter com Supernatural. Gente, juro por Deus, eu acho que eu vou acabar falando isso em todos os vídeos da O Quarto Cavaleiro, porque, gente, essa fanfic, ela junta os melhores dos dois mundos, tá ligado? E eu acho que a história de fundo dela, que é o Apocalipse, tá muito condizente em questão ao plot dela, que é a questão do Harry ser um Winchester, tá ligado? Então, tipo, cara, nossa, juro. E aí, então, contextualização. No último capítulo, é, o, o Jim e o Sam, eles tinham pego um caso para ajudar o Walt, eu acho que é Walt, e o Roy a caçar algumas bruxas. E levaram o Harry e o George. Só que no caso, era uma armadilha para os outros dois nossa, eu não sei porque eu falei cavaleiros. Para os outros dois caçadores matar o Sam por conta do envolvimento dele com o Apocalipse. Então aí o Harry ficou desesperado, pensando que, tipo, nossa, os meus irmãos morreram. Tipo, eu nem tive a oportunidade de falar com eles, que eu sou irmão deles e tudo mais, e eles morreram. Só que aí, no caso, como quem assistiu Supernatural sabe, né? Como o Sun e o Jin estão intrinsecamente envolvidos no apocalipse, porque eles são as cascas do Miguel e do Lucifer, os anjos não vão simplesmente deixar eles morrerem, eles sempre vão trazer eles de volta. Então aí o Castiel meio que não se preocupa, o que faz o Harry ficar muito puto. Mas, enfim. Aí aparece lá o Sun e o Jin no céu. É, e aí eles acabam encontrando o Sirius. Porque o Sirius queria conversar com eles. Porque o Sirius estava querendo aconselhar os dois a procurarem o Harry. Justamente porque o Harry tem um pouco de experiência nessa questão de apocalipse e tudo mais. E aí o Sirius achou que o Harry poderia ajudar. E também porque o Harry é o mestre da morte. Eu tenho quase certeza que é por isso que o Sirius estava aconselhando os dois. Porque ele tava com um papo de tipo. Ai, eu não sei se o Harry já descobriu, então. Mas ele tem algo que pode ajudar vocês. Eu tenho quase certeza que é a questão do Harry ser mestre da morte. O Sirius não especificou, então a gente não sabe. Mas aí, então aí eles acabam conversando e aí é com isso que o Sam descobre que o Harry é Harry Potter. Porque o Sirius acaba mencionando o James e a Lily, e aí ele acaba descobrindo que o Harry é Harry Potter. E aí depois eles voltam. Ah, tá. Aí eles voltam. E aí o Castiel tinha pedido pros Winchesters tentarem contato com Josué para descobrir onde Deus tá, para tentar entrar em contato com Deus. Só que aí, quando eles voltam, o Jim fala que o Deus não tá nem aí pro Apocalipse e tá mesmo querendo que o Apocalipse aconteça. E aí, o que acontece depois? Que o apocalipse acontece. Ah, tá. E o Castiel fica muito triste, muito deprê.
e resolve ir embora. Só que aí o Harry fica tipo, eu não sei o que o Harry pensa. Ele só fica tipo, não, você não vai. E vai atrás do Cashel. Só que nisso, o Cashel voa e leva o Harry junto, tá ligado? E foi basicamente aí que acabou, tá ligado? Tipo, na verdade, depois disso, o Jorge sai pros irmãos se limparem. E depois eles conversarem o que eles vão fazer a partir daí. E aí o Sam vai procurar mais sobre o Harry na internet e também procura quem é Sirius Black. E aí acaba descobrindo que Sirius Black, na verdade, é um fugitivo muito procurado. Mas aí isso não tem muita relevância, né? Então eu acho que é isso, gente. Agora pro próximo capítulo. O próximo capítulo se chama O Primeiro Abraço de Anjo. Acho que seria isso, né? Harry piscou confuso. Ele pretendia manter Castiel no quarto do motel com seus irmãos quando ele agarrou o homem, mas parecia que ele de alguma forma viajou com ele. Pelo menos, qualquer forma de transporte que os anjos usavam era mais agradável do que a aparição. Francamente, era bem agradável no geral. Só um pouco ventoso, o que definitivamente não era norma para qualquer tipo de transporte Wixen. O inferno. Harry olhou ao redor. Eles estavam no alto de algum tipo de muro. Um muro muito velho e em ruínas. Um muro muito distinto que estava claramente em outro fuso horário, já que era muito cedo de manhã em vez de início da noite quando eles saíram. Estamos na maldita grande muralha da China? Ele exclamou, enquanto olhava ao redor deles com admiração. Está bem tranquilo tão cedo essa manhã, tão cedo de manhã, antes da multidão de turistas chegar. Cass distraidamente enquanto ela se sentava na beirada, suas pernas balançando para fora. Você não deveria ter vindo comigo. Você deveria ter ficado com os Winchesters. É. Harry acenou para ele, e em vez disso, continuou a olhar ao redor, espantado. Ele nunca tinha ido a lugar nenhum na Ásia antes. Bruxos não conseguem aparatar a grandes distâncias. Eu precisaria de uma chave de portal. Isso é simplesmente incrível. Ele soltou um suspiro de admiração pela estrutura magnífica em que estavam. Castiel deu de ombros, indiferente, preso em sua própria angústia e esperanças quebradas. A distância não é nada para um anjo. Terra, céu, espaço, não importa. Não estamos presos a este plano físico. Minha verdadeira forma queimaria seus olhos e sua mente não conseguiria compreendê-la. Harry assentiu e controlou seu desejo de olhar ao redor e explorar mais para se sentar ao lado do anjo na parede. Ele olhou para baixo com um sorriso, muito feliz por não ter medo de altura. Harry não sabia como ajudar, ou o que o anjo precisava, mas ele precisava fazê-lo falar para descobrir o que estava acontecendo em sua cabeça. Era o que Hermione faria por ele, e isso geralmente era sempre uma boa ideia. Além disso, ele tinha tantas perguntas e poderia muito bem fazer algumas para passar o tempo. Então, o cara com quem você está dividindo o espaço aí dentro, o que ele pensa sobre todas essas viagens e o apocalipse e tudo mais? O quão consciente está de tudo que está acontecendo? Tipo, podemos falar com ele? Jimmy não está mais vivo. Castiel respondeu com um olhar angustiado. Harry se chutou, porque ele definitivamente tinha piorado a julgar pelo fato de que Cass parecia ter sido chutado. Ele claramente tinha inserido um tênis caro na boca, metaforicamente de qualquer forma. Ele morreu em um. Não, tá certo. Eu morri em um confronto com o Rafael ano passado. Deus me trouxe de volta. Mas Jimmy Novak já tinha partido para o céu. Sou só eu aqui agora. Castiel continuou, com aquele olhar angustiado se aprofundando. Harry se esforçou para encontrar algo para reverter a conversa. Eu morri também, ele se viu dizendo. Provavelmente não foi a melhor ideia. Não foi tão ruim. Parece que acontece muito por aqui. Cass deu um pequeno bufo que ter sido de diversão. E Harry quase soltou um suspiro de alívio. Certo, agora ele só precisava convencer o anjo a levá-los de volta a um motel abandonado por Melly, onde seus irmãos estavam. Ok, cara. Harry se virou ligeiramente para olhar para ele.
Estou te dando um abraço, então se prepare. Não posso consertar isso para você, mas George me mostrou que abraços definitivamente ajudam. Cass ficou tenso, mas permitiu que o abraço desajeitado e unilateral que Harry lhe deu na beirada da grande muralha da China. Tá, não entendo como isso ajuda. Ele finalmente disse de onde estava sentado, rígido e imóvel. Bem, ajudaria se você me abraçasse de volta. Harry riu e se aproximou dele, de modo que sua cabeça ficou bem abaixo do queixo do anjo. Cass lentamente liberou a tensão de seu corpo, e seus braços serpentearam ao redor da cintura de Harry, de alguma forma se encaixando perfeitamente ao redor de Harry, como se ele tivesse sido feito para estar ali. Isso é agradável. Não, ainda não sei como ajuda, diz Cass com um leve sorriso no tom. Não é bem assim, mas às vezes é bom saber que alguém está lá para você. Harry finalmente se afastou para olhar para ele. Quando criança, eu queria que alguém estivesse lá para mim, mas não havia ninguém. As pessoas com quem eu morava não gostavam de mim. E não havia mais ninguém. O contato físico ainda é algo com o qual eu estou me acostumando. Mas é bom quando é alguém em quem você pode confiar. E você pode confiar em mim, Cass. Eu sei que você não me conhece, mas eu prometo, eu só quero ajudar. Harry sorriu e estendeu a mão. Bem, veja, sem sangue. Então eu estou falando a verdade. Cass franziu a testa novamente, e mais uma vez pegou a mão de Harry e passou o polegar sobre as cicatrizes, causando um formigamento em algum lugar profundo de Harry. Nunca há necessidade de mentir para mim, Harry Potter. Eu sou um anjo tão afastado do céu que estou perigosamente perto de cair. Você não encontrará nenhum julgamento de mim. Harry apenas sorriu e retirou a sua mão. Então, o que você precisa? Nós deveríamos voltar para Sandine e George, mas você precisa primeiro. Calma aí. Mas o que você precisa primeiro para ajudar você a se curar? Cass franziu a testa e pareceu perceber onde estavam, e que ele basicamente havia sequestrado Harry. Eu posso te mandar de volta, não tem problema. Cass levantou dois dedos, e Harry se afastou instintivamente, percebendo que deve ser assim que o anjo estava prestes a mandá-lo embora. Uau, eu não vou te deixar assim. Vamos cuidar de você primeiro, depois nós dois voltaremos. Jorge cuidará de Sunny e Dean até que possamos voltar. Cass baixou a mão e suspirou. Acho que gostaria de tentar beber. E deu a Harry um olhar melancólico e envergonhado. Jim parece pensar que é uma resposta apropriada para a maioria das situações negativas. Acho que gostaria de testar a teoria. Harry teve que rir disso. Ele teve a mesma reação ao descobrir que não podia morrer. E tinha certeza que Castiel teria o mesmo problema com álcool que os mágicos tinham. Você tem alguma ideia de quanto álcool seria necessário para você ficar bêbado? Minha magia queima álcool trouxa muito rápido, e eu imagino que Vossa Graça tem uma reação semelhante. Cass olhou para longe e deu de ombros. Sim, vai. Achei que encontraria uma loja de bebidas e partiria de lá. Você tem algum. Você tem algum dinheiro por. Tá, calma aí. Você tem algum dinheiro porque você ganha pão de alguém? Não entendi essa parte. Harry franziu a testa para o homem. Ele era totalmente a favor de permitir comportamentos destrutivos, mas apenas até certo ponto. Fazer uma pequena empresa ir à falência estava além dessa extensão. O mundo acabará no inverno em algum. Calma aí. O mundo acabará no intervalo de alguns meses. Duvido que faça alguma diferença, respondeu o anjo desanimado. Harry soltou um suspiro de frustração antes de balançar as pernas e se levantar novamente na parede. Certo. Então, só eu estou nessa coisa de apocalipse há uma semana. Então, eu só tô nessa coisa de apocalipse há uma semana, mas não planejo deixar o mundo acabar ainda. Estou acostumado a trabalhar contra probabilidades intransponíveis. E, como eu disse a Jorge, tenho dinheiro na Copa do Mundo de Quadribol deste ano. E os meus melhores amigos vão se casar este ano. E eu realmente gostaria de ver meu afilhado crescer. Então, eu não vou deixar o mundo acabar sob minha supervisão. Vamos lá. Se você pode nos levar para a China, você pode levar para Londres. Para onde estamos indo em Londres? Cass deu a ele um pequeno sorriso triste, que claramente dizia: Você é fofo. Calma aí. É fofo que você ainda acredite nisso, antes de se levantar. Bem, limpei o álcool da minha casa depois de um dia muito ruim,
Mas tem um porão assustador cheio de álcool mágico que Monster e eu temos evitado porque é cheio de bichos papões, doxys e outras coisas nojentas. E eu imagino que seria preciso menos álcool mágico para te deixar bêbado do que trouxa. Além disso, você pode destruir algumas coisas nojentas, e isso pode ser catártico também. Harry ofereceu. Aquele porão era realmente assustador, mas ele o enfrentaria por quê se isso ajudasse. Esteja avisado que ressacas mágicas podem ser piores do que as trouxas. Harry acrescentou após pensar um pouco. Ele nunca tinha ficado bêbado com álcool trouxa antes, mas as ressacas mágicas eram muito difíceis, e ele não tinha certeza se a poção para ressaca funcionaria para um anjo. Isso parece aceitável. Kes estendeu a mão, dessa vez para Harry viajar com ele. Quem é Monstro? Monstro é tecnicamente meu elfo doméstico, mas a casa é mais dele do que minha, se formos honestos. Costumo tratá-lo como um colega de quarto, embora isso o irrite. Harry deu de ombros e pegou a mão de Cashel, que era grande e quente e parecia segura. Algo que Harry raramente experimentava. Vamos para o Lago Grimmauld número 12, em Londres. Jim diz que viajar comigo é muito desagradável, então respire fundo. Kes ofereceu dessa vez. Harry apenas riu. É, certo. Jim claramente não experimentou aparições antes. O que quer que você faça em vez disso é uma alegria. Harry achou que Cashel parecia um pouco presunçoso antes de sentir uma rajada de vento, e eles estavam deixando a China para trás, para sua casa escura e sombria em Londres. O Harry simplesmente planejando embebedar Cashel, isso vai ser muito bom. Não, absolutamente não. George olhou para a janela traseira do Impala e franziu a testa para o armazém abandonado. Aquele lugar tem uma coisa muito ruim. Não tem como ele sair desse carro. Sabe, isso pode não ser uma má ideia. Ele ainda não atira muito bem. Sam fez uma careta enquanto olhava para Jean. Havia sérios presságios demoníacos por toda essa área. Então provavelmente... calma aí. Então provavelmente... Provavelmente mais de um ali. Jorge Jorge olhou para o mal escuro e rodopiante que ele podia ver. Sua visão mágica não era muito forte, mas isso era palpável, então deveria estar fervilhando de demônios. Harry não atendeu o telefone quando Jorge ligou mais cedo, então ele só esperava estar em um lugar mais seguro com Rachel do que Jorge estava atualmente com os Winchesters. Quando Sam encontrou todos os presságios demoníacos em Minnesota, eles imediatamente fizeram as malas no carro e deixaram os protestos de George de que eles provavelmente deveriam descansar por 1 ou 2 dias depois de morrer e voltar à vida. Eles garantiram a ele que estavam bem e que Rachel os encontraria quando estivesse pronto. Poderíamos usar o backup. Jim protestou com um olhar para o banco de trás. George poderia levar a garrafa de água benta. George já estava balançando a cabeça. Seu núcleo mágico seria como um ímã para o que quer que estivesse dentro daquele prédio. Seria mais perigoso se ele fosse com eles. Que tal você me dar aquela água benta e eu vou apenas aguardar no carro? Provavelmente é melhor você ter uma fuga segura de qualquer maneira. Jim se virou completamente em seu assento. Ele lançou um olhar avaliador a George. Então cuide da Baby e mantenha correndo. E a mantenha correndo. Tá. Eu acho que seria tipo a montanha ligada. Para nós, enquanto examinamos o que tem lá dentro. Jorge soltou um suspiro de alívio antes de tirar alguns frascos da sua mochila. Certo, leve isso com você. O frasco de pó escuro é pó de escuridão instantâneo, para cobrir a sua fuga se você precisar recuar. Ele entregou 3 frascos dele. Isso é um explosivo. Ele estendeu. Ah, não, calma aí. É o Jorge ainda. Isso é um explosivo. Ele estendeu outro frasco, não querendo dar a eles mais de um frasco dessa poção. Use isso somente se for extremamente necessário, porque eu ajustei a receita para demônios. E é basicamente uma versão líquida do que chamamos de fogo demoníaco que queimará até ser completamente consumido. E nada o apagará. Não o coloque em você. Ele avisou sombriamente. Não era tão perigoso quanto o fogo demoníaco real.
já que eventualmente quebraria por conta própria e não se tornaria incontrolável. Mas ainda assim era muito, muito perigoso. Sam pareceu impressionado e Jim parecia quase tonto. Tipo, Napalm demoníaco? Isso é demais, cara. Preciso saber como você faz isso quando voltarmos para a casa de Bob. Não vai descobrir. Sam estudou o pó da escuridão instantânea. Só certifique-se de voltar inteiros, ou o Harry vai soltar. Vocês não viram as consequências de quando morreram ontem. Jorge os avisou enquanto lançava olhares sérios para ambos. Nós não lidamos bem com isso. Posso ter derramado uma lágrima. Só mantenha Baby segura. Jim revirou os olhos e abriu a porta. Ele jogou a poção explosiva no bolso antes de tirar uma faca de aparência retorcida do porta-luvas. A faca de Ruby é minha. Você pode pegar a espingarda. Sam começou a discutir com Jim enquanto eles pegavam suas armas. George tinha um péssimo pressentimento sobre isso. Sam observou a igreja que estavam do lado de fora em Blue Sky, Minnesota. As coisas tinham ido de mal a pior no armazém. Ele nunca tinha visto tantos demônios em um lugar só antes. E era um milagre que eles ainda estivessem vivos. Bem, era uma combinação do produto químico explosivo de Georgia, que tinha se espalhado a um grau chocante e provavelmente ainda estava queimando no armazém, e então esse grupo de milícia luterana calma aí, da Milícia Luterana apareceu e seu carro de bombeiros cheio de água benta e um feitiço de exorcismo útil que os impediu de voltar para o céu por 2 dias seguidos. Foi estranho, quando ele e Jim correram para o carro e foram cercados por demônios. Os demônios os ignoraram quase completamente naquele momento, e em vez disso tentaram tirar George do carro. Jim os encharcou com água benta, e Sam os esfaqueou para a esquerda e para a direita. Mas eles estavam quase exclusivamente focados em George. Era preocupante, para dizer o mínimo. A milícia, felizmente, apareceu então, ou eles teriam pedido George. E Sam estava um pouco preocupado que Harry pudesse ser mais perigoso do que eles estavam lhe dando crédito, e levaria para o lado pessoal se deixasse seu amigo morrer. Eu não sei qual seria a reação do Harry caso o George morresse enquanto estivesse nas proteções do Sam e do Dean, tá ligado? Porque, apesar dele não conhecer o Sam e o Dean muito bem ainda, parece que ele considera muito os dois, tá ligado? Tipo, a ponto de, mano, a reação dele quando os dois morreram, tipo, foi muito extrema, tá ligado? Enfim. Isso é tão estranho. É como uma cidade inteira de caçadores. Não sei se eu corro gritando ou compro um apartamento, Jim comentou enquanto todos os caçadores entravam na igreja. Vou esperar por você aqui fora. Jorge franziu a testa para o prédio, alisando a saia jeans que ele tinha vestido naquela manhã com suas botas de combate e suéter preto. Ele definitivamente parecia deslocado naquele grupo de pessoas e estava atualmente recebendo muitos olhares suspeitos de jogadores por isso também. Jim bufou. Cara, se eu posso entrar aqui, você também pode. Ele tentou assegurar o homem nervoso. Pagão, lembra? Jorge apontou para si mesmo. E Sam franziu a testa. Eu não se lembrava daquela conversa, e não era estranho que alguém fosse um pagão praticamente nos dias de hoje. Jorge continuou, no entanto. Eu acho que todos nesse grupo, inclusive eu, se sentiriam mais à vontade, mais confortáveis se eu esperasse aqui, ou andasse por aí para encontrar um pub ou algo assim, em vez de visitar seu lugar sagrado. Jim pareceu ignorar isso e deu de ombros. Só tente não assustar os moradores. Nós te contaremos depois. Brilhante. George saiu sem olhar para trás e tirou o celular do bolso. Sam imaginou que tentaria ligar para Harry novamente. Sam e Jim entraram na igreja e no meio de um casamento de todas as coisas. Bem a tempo de conhecer a nova profetisa, Lia Gideon. Ai, quem já assistiu Supernatural sabe quem é a Lia. Meu Deus.
Isso daí vai ser muito bom. A sua casa destruiu meu telefone. Cachel franziu a testa para o pedaço de plástico fumegante que ele tirou do bolso do sobretudo quando eles apareceram na cozinha do Largo Grimald. Desculpa por isso. Harry estremeceu. Ele se sentiu mal por não avisar o homem. Magia e tecnologia não se dão bem. Mestre Black? O que você está fazendo aqui? Mon se derrapou para dentro da cozinha e olhou para Cachel com os olhos arregalados. Quem é seu amigo? Ei, monstro! Harry saiu para o elfo antigo, que aparentemente conseguia ver que Cass não era um humano normal de alguma forma. Isso foi interessante. Estamos apenas dando uma passada para invadir o porão. Cachel é um anjo e pode aparecer em qualquer lugar do mundo sem uma chave de portal. Ele gostou de um pouco de... Ele gostou um pouco de Fire Risk, então eu disse a ele que poderíamos ficar com um pouco do nosso se ele lidasse com os bichos papões lá embaixo. Monstro estava balançando a cabeça em descrença. Não. Monstro sabe que anjos não existem. Aparentemente eles existem. Harry apenas deu de ombros. Parece ser uma longa história. Cachel deu ao pequeno elfo um sorriso e uma pequena reverência. Mestre Elfo, bem-vindo. Os olhos arregalados de Monstro se estreitaram, e sua expressão chocada caiu em escárnio enojado. Monstro vai fazer comida para o Mestre Black. Você parece magro. O Weasley de uma orelha só não está fazendo seu trabalho. Tome cuidado com os nojentos do porão. Obrigado, monstro. Eu prometo a você que George tem me feito comer, mas eu apreciaria um sanduíche. Harry disse a ele. Ele realmente não estava com fome, mas sabia que não escaparia de uma refeição. E talvez isso impedisse Monstro de fazer uma janta completa de 3 pratos ou algo assim. Monstro acenou para eles antes de se ocupar na despensa. Harry balançou a cabeça e puxou o Cachel Calma aí. E puxou o Cachel pelo sobretudo para o porão. Fique de olhos abertos. Os bichos papões são nossa primeira preocupação, porque os meus vão se transformar em dementadores e até mesmo assumir algum dos poderes deles. Seu elfo é muito poderoso, Cachel comentou, não parecendo preocupado com os bichos papões ou dementadores, ou qualquer coisa. Eu acredito que eu ofendi de alguma forma, mas não entendo o que eu fiz. Harry assentiu e. Ai, calma aí, gente, que eu tô meio desconfortável aqui. Que isso? Ah, que fofo. Calma aí. Tá. Harry assentiu e abriu timidamente a porta de madeira para o porão, que ele geralmente evitava a todo custo. A magia da família Black é concentrada muito densamente nessa casa, e normalmente haveria mais de um elfo doméstico para compartilhá-la. Monstro é o único aqui, então sim, ele provavelmente poderia chutar sua bunda com toda a magia que ele tem acesso. Harry sorriu para o anjo, que apenas levantou a sobrancelha discordante. Quanto ao ofendê-lo, sim, você definitivamente fez. Mas não se preocupe com isso. Em personalidade, Monstro é um pouco como um gato selvagem. Você tenta ser amigo dele e ele odeia você. Se você for relativamente legal com ele e deixá-lo fazer suas próprias coisas, então ele sempre te amará. Ele também menospreza qualquer um que não siga a etiqueta de sangue puro e bruxo. E você o reconheceu como um igual, o que o coloca para baixo em sua estima. Estranho, eu sei, mas ele é um elfo da família Black e todos eram intolerantes. Então há muita história aí. Castiel pegou uma garrafa empoeirada de Fire Whisky, que provavelmente valia uma pequena fortuna a essa altura. Eu não tive nenhuma interação pessoal com elfos domésticos antes. É estranho como eles estabeleceram uma relação simbiótica com os bruxos. Não era necessário desde a criação deles, mas eles parecem ter se adaptado bem a isso. Eu me pergunto por quê. Cuidado! Harry deu um passo para trás e sacou sua varinha quando um dementador bicho-papão surgiu de trás de uma prateleira de vinho feito por elfos e sorveu o calor da sala. Castiel se levantou e deu um tapa na mão do bicho-papão, que desapareceu
em um flash de luz brilhante. Útil isso. Harry respirou fundo, o que ele estava segurando quando seu medo se manifestou mais uma vez. Todos esses anos e os dementadores ainda o assustavam pra caramba. Espectro patrono, ele disse, principalmente pelo conforto e pela luz, já que não havia um dementador querendo pegá-lo. Prongs saltitou pelo porão enquanto o cachorro olhava com admiração. Bichos papões não se transformam em anjos? Castiel deu de ombros e abriu a garrafa que estava segurando, tomando um gole profundo. Nós não somos humanos. Bichos papões seriam Bichos papões seriam incapazes de processar os medos de um anjo. Seu feitiço é bem impressionante. Imagino que seja um protetor de algum tipo. Harry sorriu para Prongs e sentou-se em um dos degraus de volta para dentro da casa. Ele estava interessado em ver quantas garrafas de Fairy Whisky seriam necessárias para deixar um anjo bêbado. Ele estava apostando uma, mas duas no máximo, já que não parecia que o anjo já tinha tomado álcool mágico antes. Um ping soou do celular de Harry. Não, calma aí. Soou do bolso de Harry. E ele pegou o telefone encantado. Ei, Jorge. Harry sorriu para o amigo. Desculpe por ter deixado você daquele jeito. Eu realmente não queria. Vocês estão bem? George franziu a testa em preocupação, e Harry podia ver casas e árvores atrás dele. Ele parecia estar caminhando em algum lugar. Havia um armazém inteiro de demônios que Sam encontrou. Eu juro que tentei convencê-los a não fazer isso, mas eles são mais teimosos do que você. Ele resmungou e virou a cabeça para mostrar a Harry um arranhão superficial, mas doloroso. Quase perdi o meu ouvido bom. Merlin, você não entrou com eles, entrou? Jorge, você sabe que somos como erva de gato para demônios. Harry arfou e tentou dar uma olhada melhor no arranhão. Eles querem, eles querem possuir você para ganhar acesso à sua magia. Castiel acrescentou inútil, enquanto desarrolhou uma segunda garrafa. Harry levantou uma sobrancelha para ele, surpreso que ele ainda parecia coerente e sóbrio. Sim, sabemos disso. George respondeu ao anjo e parecia estar tentando ver onde Harry estava também. Onde você está? Você está em uma adega? Por que Prongs está vagando por aí? Cass queria ficar bêbado. Harry respondeu e assinou com a mão ao redor da sala. Estamos no porão em Grimmauld. Aparentemente, Cass não está limitada por este plano terrestre ou algo assim. Pontas é para a luz e para os bichos papões. Os meus ainda são dementadores, mesmo depois de todo esse tempo. Monstro está te alimentando? George parou em algum lugar. Um prédio com painéis de madeira atrás dele. Fazendo um sanduíche para mim enquanto falamos. Harry revirou os olhos para a super proteção de George. Onde você está? Parece que você está em uma cidade. George olhou em volta antes de voltar para o telefone. Fomos salvos por essa coisa de milícia cristã e o seguimos de volta para sua cidade de caçadores. Honestamente, parece um pouco suspeito para mim, Harry. Até agora, estou recebendo muitos olhares críticos, mas ninguém disse nada ofensivo abertamente, pelo menos. Eu também não vi nenhuma magia negra por aí, mas ainda estou desconfiado. Certamente, Castiel interrompeu. Agora soando um pouco menos sóbrio do que segundos atrás, embora parecesse estar procurando uma terceira garrafa. Sempre desconfie. Olha, só fique de olhos abertos. Fique seguro e nos ligue se alguma coisa estiver errada. Harry suspirou. Eu vou deixar meu telefone na mão. E Cass deve conseguir nos trazer de volta. Ei, Cass, você consegue aparatar bêbado, certo? Isso se chama voar. E sim, eu deveria ser capaz de fazer isso. Cass garantiu a ambos. Legal. Bem, espero que não fiquemos destruídos. Não é destruídos que fala, é estruchados. Harry estremeceu, não confiando realmente no anjo que nunca tinha ficado bêbado antes. Fique seguro, por favor. Ah, e a casa desligou. é, e a casa queimou o telefone de Cass. Então diga a Jean e Sam que ele não está disponível no momento. George riu e revirou os olhos. Eu encontrei o pub local, então eu vou começar a sondar os moradores. Sam e Jean estão na igreja, mas eu estou evitando ser atingido por um raio por ser hipócrita se eu entrar. Ninguém está querendo ferir George Weasley. Cass definitivamente arrastou algumas dessas palavras.
Mande lembranças ao monstro. George respondeu antes que o telefone ficasse escuro. Como seu telefone funciona aqui? Cass fez beicinho. Definitivamente não mais sóbrio. É um espelho encantado que parece um telefone nesse momento. Harry disse a ele. A ressaca disso seria épica. Cara, você está comendo um sanduíche quando o monstro me traz um. Vai. Você está comendo um sanduíche quando o monstro me trazer um. E bebendo um pouco de água. E eu vou na frente. Não, calma aí. E bebendo um pouco de água. Ou eu vou em frente e te corto agora. Era isso. Morri. Meu Deus. Tá. Kessler fez um beicinho adorável novamente e tropeçou em Harry. Mas tem gosto de moléculas, ele disse para a confusão de Harry. Cara, eu também tenho uma relação complicada com a comida. Mas você precisa de algo no seu estômago, se for. No seu estômago emprestado, se for continuar bebendo. Ele apenas disse, sem se importar em perguntar o que o anjo queria dizer com comida com gosto de moléculas. Por quê? Cass franziu a testa profundamente, bem no espaço pessoal de Harry agora. Por que você tem problema com comida? De todas as coisas. Passei a maior parte da minha vida passando fome. Harry deu de ombros, não querendo explicar mais do que isso. Meu estômago realmente não sabe mais o que fazer com a comida. Mas Cass parecia completamente confuso. Mas você é Harry Potter. Você é o Lord Black. Ele acenou freneticamente com a mão para a casa ao redor deles, como se isso devesse explicar seus pensamentos. O que meio que explicava. Harry sorriu e apenas deu um tapinha em sua bochecha, já que ele estava desconfortavelmente perto dele. Eu sou um órfão indesejado que teve que fugir durante uma guerra. Agora, vamos, comida, água e então você pode voltar a beber. Acho que não sei muito sobre sua história antes da guerra. Cachel franziu a testa e teve que segurar a barra da camisa de Harry para subir as escadas e sair do porão. Não é grande coisa, Cass, tentou Harry. Ele conseguia sentir o beicinho de Cass sem nem mesmo vê-lo. Mas eu quero saber. Por que eu não posso saber? Eu quero saber como sua alma ainda é tão bonita. Você me fascina, Harry Potter. Eu preciso saber. Harry abriu a porta e empurrou o anjo para dentro da cozinha. Que tal fazermos a hora da história outro dia? Monstro, você tem um sanduíche para Cass aqui também? Monstro olhou para eles, mas empurrou um sanduíche de presunto e queijo para um segundo prato. Anjos não existem. O elfo resmungou teimosamente em voz baixa. O monstro se recusando a acreditar que anjos existem. Mesmo vendo um na frente dele. Mas enfim. Sam invadiu o quarto do motel e encontrou Jim caído sobre a cama e olhando para o teto sem ver. Jim, eles derrubaram a torre de celular. Sem serviço de celular ou internet. Eles estão cortando completamente a cidade do mundo exterior. Eles estão se isolando. Então, a cidade é deles. Jim deu de ombros. George está com você? Ele se levantou um pouco para perguntar. Não, eu o deixei no bar conversando com Paul. Ele disse que voltaria logo, já que é quase toque de recolher. Jim, eles estabeleceram um toque de recolher. Sam vociferou. Um pouco bêbado do tempo que passaram no bar. Eles estão transformando isso em um complexo extremista. Sam, é o apocalipse. Jim finalmente se preparou para dizer. Se é isso que eles querem fazer, talvez eles tenham a ideia certa. Você não pode realmente acreditar nisso, Jim. Pode? Sam olhou para seu irmão em perplexidade. Ele não sabia o que estava acontecendo com Jim. Desde o céu, era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Alguém que não confiava mais em seu irmão. Era como se ele tivesse perdido toda a fé que tinha. Não posso fazer isso agora. Jim se levantou e caminhou até a porta. Está quase na hora de recolher, Jim. Sam gritou. Mas seu irmão o ignorou e foi embora mesmo assim. Sam só teve tempo de desabar na cama antes de George entrar no quarto, falando no celular em uma chamada de vídeo de algum tipo. Algo definitivamente está acontecendo, Harry.
George estava explicando fervorosamente quando fechou a porta atrás de si. Sam franziu a testa. Os moradores da cidade tinham destruído a torre de celular. Como diabos George estava conseguindo falar com Harry? Como? Ele começou. Mas George levantou uma mão em um momento de espera, que fez Sam encará-lo. Há uma profetisa chamada Leah Gideon, que transmite mensagens de anjos ou algo assim. Jorge continuou. Ainda não tenho certeza do que é um profeta, mas os irmãos já tinham conhecido antes. Não é um profeta. Veio do fundo da ligação. O que você quer dizer com isso, Cass? Jorge franziu a testa para o telefone e perguntou. Ela não é uma profetisa. A voz rouca esclareceu antes que uma rajada de vento atravessasse o quarto e Castiel aparecesse, tendo que se encostar na porta de repente e soltar Harry, que cambaleou para frente, caindo na cama de Sam com ele. Eu conheço todos os profetas. Cass cutucou a cabeça, instável, seus olhos não focando em nada ao redor dele. A escola dos anjos colocou todos os nomes aqui. Havia uma escola para anjos? Jorge sorriu para eles com ternura. Metaforicamente, Cass finalmente disse. Cara, você tá bêbado? Sam não conseguiu evitar uma risada. Foi. Ah, tá. Sam não conseguiu evitar uma risada do anjo cambaleante na frente dele. Quanto você bebeu? Eu não sabia que era possível te deixar bêbado de verdade. Não muito, mas sim, Samuel. Estou bêbado. Cass, Cass pareceu tentar se estabilizar, mas acabou se apoiando em Harry, que finalmente havia se levantado da cama. Ele bebeu o suficiente para causar uma intoxicação alcoólica em uma fraternidade inteira. Harry revirou os olhos. Como você sabe alguma coisa sobre casos de fraternidade? George perguntou em seguida, antes de encher o copo d'água. Eu assisti alguns filmes na minha vida, ou pelo menos Dudley os assistiu enquanto eu limpava o quarto. Harry deu de ombros. George deu o copo de água para Cass. Cara, você vai ficar tão de ressaca. Ainda tem álcool no porão de Harry? Sim, mas Monstro não gosta de mim. Cass fez beicinho. Monstro não gosta de ninguém. George o assegurou antes de olhar para Sam. Ele é um... como um bicho de estimação. Mais ou menos. Pelo menos Cass é um bêbado feliz. Harry acomodou o anjo na cama de Jean. Agora, diga-nos o que está acontecendo. Você tem uma garota dizendo que é uma profetisa que não é, e que está transformando a cidade em um culto ou algo assim? Basicamente, precisamos descobrir o que ela realmente é se não é uma profetisa. Sam imediatamente começou a tirar os livros da bolsa. Comece a ler. E George, como você tem um serviço de celular, afinal? Eles derrubaram a torre. George franziu a testa por um segundo, parecendo não entender o que ele estava falando nem um pouco. George tem um telefone via satélite. Harry respondeu, uma careta no rosto, como se estivesse realmente com dor. Não! Cass quase lamentou e correu pela cama, agarrando Harry dramaticamente. Ah, é por causa da maldição do Harry, que aí ele sente dor quando ele mente. Aí o Castelo tá tipo, não, não mente. Pro Harry não sentir dor. Ai, que fofo. Harry bufou e revirou os olhos para o anjo. Certo. Sam apenas franziu a testa, sem ter a mínima ideia do que estava acontecendo ali. Mas ele se acomodou com um livro de histórias. Ele olhou para cima novamente com uma carranca quando pensou ter visto um lampejo da graça curadora de Casper ao canto do olho. Mas isso não fazia sentido, fazia? Sim, fazia. Se o Harry estava sangrando, com certeza fazia. Jim cambaleou de volta para o quarto do motel, coberto com sangue de pau, o barman. Onde está George? Ele perguntou freneticamente assim que eles estabeleceram que não era de fato o sangue de Jim. Isso não importava. Eles estavam perdendo a urgência aqui. Também. Ai. Ele saiu para pegar um refrigerante na máquina. Harry levantou os olhos do livro de histórias que estava segurando com uma carranca confusa. Por quê? Eles mataram Paul por servir álcool. O que você acha que eles vão fazer com George? Jean estava definitivamente em pânico, agora quando olhou ao redor da sala e seu amigo de gênero não confirmado estava desaparecido.
Infelizmente, George estava usando uma saia longa, delineador e batom naquele dia. Não havia como negar que esse grupo fundamentalista se ofenderia com ele por princípio. Merlin. Harry suspirou e rapidamente tirou seu telefone do bolso ao mesmo tempo, cutucando-o com o telefone. Lia não é uma profetisa, explicou Sam olhando para o irmão. Ela é uma prostituta. Cass terminou para a confusão de Jane. Que jeito de julgar aí, Cass? Ele franziu a testa para o anjo. Se seu amigo estava chamando a sua jovem de prostituta, do que ele chamaria de Jane? Não, a prostituta de Babilônia. Cass balançou a cabeça firmemente e apontou vacilante para uma passagem das revelações. Ela, ou melhor, ela, traduções, está aqui para enviar o máximo de almas possíveis para o inferno. Ela está corrompendo a cidade. Jorge não está atendendo o telefone. Harry olhou para a tela em branco. Vou descer até aquela máquina de refrigerantes e encontrá-lo. Tenha cuidado, Sam gritou para ele. Você já contou para ele? Jean apontou o polegar para trás, onde Harry tinha acabado de sair da sala. Ele não sabia como esse cara reagiria ao fato que eles tiveram uma conversa com seu pai morto na vida após a morte, e que agora sabiam que ele era mais do que queria que soubessem. Não tive tempo. Calma aí. Não tive tempo com tudo o que está acontecendo, Sam bufou. Dizer o que é, Harry? Cass franziu a testa e tropeçou tentando se levantar. Ele tá bêbado? Jim perguntou em seguida, confuso com o anjo cambaleante. Como um gambá, Sam bufou, divertido com a citação de Cass. Os gambás bebem álcool? Cass perguntou confuso. Por que um gambá iria beber álcool? É uma expressão, Jim começou. Então simplesmente desistiu. Olha, vamos descobrir como matar essa vadia. O que precisamos? Cass levantou um dedo e pareceu ter que gastar uma quantidade enorme de esforço para se recompor antes de voar para fora da sala. Um segundo depois, ele estava de volta e jogou um pedaço de pau nodoso e perigosamente pontudo na mesa. Isso vai resolver. Ele disse assim que Harry correu para dentro da sala. Eles pegaram George. Ele ofegou de medo e torceu as mãos. Ele respirou fundo e pareceu estar se recompondo antes de explicar. Eu vi dois caras puxando para longe do motel. Então eu corri atrás deles e eu os via puxando para o porão da igreja com um grupo de outras pessoas. Mas esse é o George. Ele é capaz, ele vai ficar bem. Harry parecia estar se tranquilizando mais do que qualquer outra pessoa. Você acha que eles planejam matá-los? George está com sua bolsa, então ele provavelmente pode tirar as outras pessoas com ele, mas danos colaterais vão pará-lo, ou pelo menos fazer com que demore mais. Harry continuou preocupado. Nós vimos um pouco do que aquela bolsa contém antes. Sam assentiu lentamente, claramente jurando descobrir o que mais havia nela. Jim não se importaria em colocar as mãos em mais um pouco daquela coisa química de fogo ele mesmo. Mas isso teria que esperar para mais tarde. Continuou sobre o bastão Cass. Ele disse que precisamos dele para matar a coisa que possuía Lia. Jim explicou a Harry. É uma estaca de cipestre. Cass assinou para ela em explicação. O problema é que ela só pode usar para matá-la. Ela só pode ser usada para matá-la por um verdadeiro servo de céu. Servo do céu, o que definitivamente não é você. Ele olhou suavemente para Jim, que revirou os olhos. Não sou eu também, Cass deu de ombros, mas Jim podia ver que doía dizer isso de qualquer forma. Sana é uma abominação. Ei, isso é muito maldoso, Cass. Harry interrompeu com uma carranca preocupada para Sam. No meio de sua angústia, Jim ainda encontrou um sorriso suave para Harry, pulando em defesa de seu irmão, mesmo que não fosse necessário. Não, está certo, Sam deu de ombro, parecendo não se importar nem um pouco. Duro, mas certo. Jim suspirou. Ele só via uma saída para sua. Temos que fazer o pai dela fazer isso. Ele é o pastor da cidade. Mas ele é o pai dela. Harry virou o mesmo olhar preocupado para Jane. Você não pode pedir para ele matar a filha dele, mesmo que ela esteja possuída por um monstro. Estamos pedindo para ele matar a coisa que matou a sua filha. Jane o corrigiu, sabendo que ainda era pedir demais para qualquer um. Harry estava balançando a cabeça e passou a mão pelo rosto e esfregou as têmporas. É a única opção que temos, Cass disse com um olhar compassivo para o garoto, parecendo mais e mais sóbrio a cada minuto. Harry ainda
estava balançando a cabeça. Não, não é. Eu posso matá-la. Ele disse com um suspiro, mas um olhar confiante no rosto. Jean ouviu um problema gritante nisso. Ah, cara, eu tenho quase certeza que você disse que nunca pisou em uma igreja. Como você vai alegar que é um servo do céu? É, tecnicamente eu acho que eu sou um servo do céu, do inferno também, por incrível que pareça. Harry parecia confuso com sua própria explicação, e Dick não estava entendendo nada. Ou talvez nenhum dos dois. De qualquer forma, eu tenho quase certeza que posso matá-la. Ele parou. Seja como for, eles têm George. Não estou pedindo a um pai para matar sua filha, possuída ou não. Eu não entendo, Cashel foi o primeiro a dizer, embora Jim pudesse perceber que todos estavam muito confusos. Cashel deu de ombros. Eu também não, companheiro. É algo estranho do fim da nossa guerra. E uma longa história para a qual não temos tempo agora. Se você a quer morta, eu posso lidar com isso. Ele pegou a estaca e a quebrou em sua mão, testando o peso. Certo. Sam está olhando para seu novo amigo com desconfiança. Então, talvez seja a hora de você explicar porque não nos contou que esse cara é o Harry Potter. Eu sinto que isso pode ser relevante. Os olhos de Harry se arregalaram de surpresa, e Jim viu o garoto olhar para Cashel. Então, Cass sabia. Era interessante saber. Ele se perguntou o que mais Cass estava escondendo dele sobre esses dois caras. Ok, eu realmente sou o Harry Black, mas fui adotado pelos Potters. Então também sou Harry Potter. E bem, na Inglaterra, pelo menos, esse nome vem com muita responsabilidade e expectativas. Eu só queria ser Harry aqui, para fugir das expectativas. Eu sei que isso não significa nada para você, mas significa para mim. Harry explicou, ainda olhando para um cachorro de aparência muito inocente. Então, como você descobriu afinal? Nós tomamos chás com seu pai no céu. Jim sorriu pra ele. Ele era legal, estranho, mas legal. Harry deixou a estaca cair de surpresa, e para o horror absoluto de Jim, parecia estar prestes a chorar de repente. O quê? Você falou com Sirius? Ele perguntou com a voz baixa e atormentada. Ele estava bem? Ele estava bravo comigo? Ah, droga. Jim suspirou. Não tendo mais forças para lidar com um britânico chorando. Ai, o Harry ainda se culpa muito por conta da morte do Sirius, né? A verdade é que o Harry se culpa por qualquer morte que acontece. Tá. Jim e Sam não explicaram a conversa com Sirius, e isso estava incomodando Harry enquanto eles voltavam para a cidade furtivamente. Logicamente, ele sabia que eles não tinham tempo, mas ainda assim deixou Harry com tantas perguntas que seu cérebro coçava. George podia cuidar de si mesmo em torno de todos os trouxas da cidade, desde que não tivesse que ir contra essa coisa de prostituta. Mas quem sabia. Mas quem sabia quando o monstro havia. Mas quem sabia quando o monstro faria seu movimento? George ficaria bem, espero. Felizmente, os irmãos não insistiram que Harry se explicasse também, porque ele não achava que conseguiria no momento. No entanto, tudo se resumia a Harry ser o mestre da morte. Ele tinha certeza que poderia matar esse monstro, fosse ele um servo do céu ou não. Ele imaginou que a morte era tecnicamente uma serva do céu e do inferno, ou ele ou ela era separado dos dois e fora do binário. De qualquer forma, se ela pudesse ser morta, Harry imaginou que se encaixaria na categoria de algo que poderia matá-la com exceção à regra. Se não, se não a regra em si. Era uma suposição, mas era uma suposição segura. Sam invadiu a área do salão de confraternização da igreja primeiro, seguido por Jim, depois Cass, com Harry na retaguarda como o único com galho de cipestre. Harry franziu a testa para onde parecia que o pastor havia ai, que o pastor já estava sendo mantido em cativeiro por sua congregação em um canto da sala. Ele deve ter finalmente percebido que algo não estava certo com sua filha. Cass foi atrás do monstro primeiro, mas ela fez algo que o derrubou no chão com um grito de dor que era muito preocupante. Sam foi atingido por um cara da congregação, mas deu de ombros quando Jean distraiu o monstro. Com um silvo desumano, o monstro se virou imediatamente para Harry, assim que deu um passo à frente. O que você está fazendo aqui? Ela quase gritou em confusão chocada. Aprendendo com os erros de todos os bandidos que ele já perseguiu, Harry não iria ficar ali parado e monologar.
Harry se abaixou sobre um balanço do braço dela e, sem varinha, bloqueou uma onda de magia que ela enviou em sua direção. Com um giro fora do alcance dela, ele se virou, apunhalando o galho de cipestre bem no meio do intestino dela. O glamour caiu quando a besta hedionda dentro da garota subiu à superfície, antes que o corpo se desintegrasse ali mesmo no chão da igreja. Um silêncio surpreso caiu no salão da Irmandade, quando todos os que tinham sido vítimas dela viam quem estavam seguindo. Um silêncio se arrastou até que uma explosão estourou pedaços da porta de madeira no fundo da sala violentamente para dentro da sala. Estilhaços voando ao redor deles enquanto todos se abaixavam para se proteger. Para trás! George entrou pela porta, arma em sua mão, e um frasco do que Harry reconheceu como uma poção atordoante na outra. Estamos indo embora e vocês não vão nos impedir. Calma, cara. Jim se levantou de seu agachamento com uma sobrancelha erguida para o homem que liderava os cativos para a liberdade na frente deles. Harry já cuidou disso. George abaixou a arma antes de dar a Harry um olhar exasperado e um sorriso irônico. Sério? Você nunca deixa nada da glória para os outros, não é? Porco da glória. Harry deu de ombros com um sorriso para o amigo. Da próxima vez vou deixar você fazer o resgate. Parece bom? Sim, sim. George acenou para ele e passou um braço em volta dos ombros de Jim enquanto ele tentava escapar. Minha cabeça está latejando como se algo estivesse tentando sair dela com um martelo. Castiel estava reclamando de onde ele havia sido jogado sem cerimônia na cama de Jim pelo próprio Jim. Aqui. Jim deu um frasco de aspirina para seu amigo. Com sua constituição, você pode precisar tomar tudo para que funcione. Calma aí. O que ela fez com você na igreja? Harry sentou-se ao lado do anjo na cama e lançou-lhe um olhar simpático. Tentaram me separar à força do meu recipiente. Cass explicou, colocando um punhado de aspirinas na boca e bebendo um pouco d'água. Foi doloroso, mas vou me recuperar. Jim fechou os olhos e se recostou na parede, não querendo ficar ali, tentando fingir que tudo estava normal. As paredes estavam se fechando e ele não conseguia respirar. Eu preciso ligar e dar uma olhada em Lee, George disse a Harry, antes de sair do quarto do motel. Jim olhou em volta. Eles tinham um anjo quase caído que estava ferido. Um garoto que parecia tão quebrado quanto a Jim e Sam. E Sam, o seu irmão. A pessoa que Jim sempre pensou que poderia confiar mais. Sempre pensou que mais poderia confiar no mundo. Ele não sabia que Ele não sabia que poderia confiar mais nele. O céu provou que Sam só queria ficar longe dele. Que Sam não se importava tanto quanto Jim. Que o não amava tanto quanto Jim amava seu irmão. E Jim não achava que poderia confiar em Sam para não dizer sim a Lucifer a longo prazo. O fim do mundo estava chegando e Jim estava cansado de apenas esperar o momento certo. Ele não via mais sentido. E se ele dissesse sim a Miguel, eles poderiam acabar com tudo isso. Ele estava cansado demais para continuar. Aonde você vai? Sam perguntou, pegando Jim em seu caminho para fora da porta. Só estou pegando alguns curativos no carro. Ele levantou o braço que tinha um corte de onde ele havia sido jogado no canto de uma mesa durante a briga. Jim fechou a porta atrás de si e soltou um suspiro, sentindo que finalmente podia respirar agora que estava fora daquele quarto. Ele tinha que ir embora. Ele precisava clarear a cabeça. Ele precisava dizer adeus. Ele não podia escrever uma nota de suicídio ou alguém o impediria. Mas ele podia passar e dizer adeus às coisas e pessoas com quem ele mais se importava. Jim correu para o carro, colocou as chaves na ignição e saiu do estacionamento do motel antes que Sam pudesse perceber o que estava acontecendo. 5 milhas abaixo na estrada, ele finalmente respirou aliviado. Ele tinha conseguido. Ele tinha ido embora e com Cass ferido, ninguém podia detê-lo. Então, para onde estamos indo? Uma cabeça ruiva se inclinou sobre o assento. O assento na parte de trás. Merda! Jim desviou, mantendo o carro na estrada um pouco. Cara, o que você está fazendo? Desculpe. George sorriu.
claramente sem arrependimento algum. Eu estava falando com o Gui no meu telefone no banco de trás e você simplesmente pulou e foi embora. Então, para onde estamos indo? Cara, que perfeito. Dinha apertou as mãos no volante e quase rosnou de frustração. Aqui, gente. A seguir, verdades perigosas. O que vai acontecer no próximo capítulo, gente? Meu Deus. Tá. O Jin tá simplesmente. Cara. Ele tá desiludido, né? Isso é muito triste. Mas, aparentemente, no próximo capítulo saíram algumas verdades. Que verdades são? Não sei. Mas comentem o que vocês acharam do capítulo. O que vocês esperam para os próximos capítulos, principalmente o próximo, porque eu acho que o próximo vai ser realmente. Nossa, vai ser chocante o próximo. Também comentem recomendações de fanfics para a gente ler. Entrem no link na descrição para apoiar o autor. E entrem no canal para me apoiar lendo a outra fanfic que a gente. Para assistir a outra fanfic que a gente está acompanhando. Então é isso, gente. Até a próxima.